Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ar. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse cachepô para suculentas. Ele é feito em tecido e é uma boa opção de presente que você pode customizar e dando um toque especial em algo feito por você. Vamos lá? Então eu vou utilizar um material, um tecido sintético, né? Vamos utilizar 2 tipos de tecidos e aí você pode verificar quais são os tecidos que você possui em casa. Eu estou utilizando um pedaço de retalho, né, que eu tinha. Então, vamos utilizar um tecido comum e o outro em uma gramatura um pouquinho maior. No caso, eu estou utilizando um material sintético, mas você pode facilmente também substituir por um feltro, também, por exemplo. Vou utilizar também linha. Esta é uma uma linha de poliamida, mas aí também você pode utilizar a linha que você preferir, que tiver em casa. Uma tesoura, agulha, no caso nós vamos fazer costurado, mas você também poderia substituir por cola. O primeiro passo, nós vamos riscar os moldes. Então, eu estou utilizando aqui já os moldes prontos, um círculo no diâmetro de 7,5 e também um retângulo nos tamanhos de 26 por 18,5. Então, você vai riscá-los nos tecidos. Então, o círculo eu vou riscar nos 2 tecidos. E você pode verificar também qual vai ser o tecido que você vai preferir para fazer a combinação, porque a nossa ideia é possuir essa combinação do vasinho. Então, você pode combinar os 2 tecidos que você preferir. Já com os 2 tecidos riscados e cortados, assim como os círculos, tanto os 2 retângulos como os 2 círculos, nós vamos partir agora para a parte da costura. Nesse caso, eu estou optando por utilizar a linha de costura de poliamida, que ela é um pouquinho mais resistente. Você pode substituir o processo da costura também pelo processo de colagem. A diferença é que no processo de costura, ele acaba sendo um pouco mais resistente à durabilidade da peça. Nesse caso, eu vou optar por utilizar o verso do meu material, mas aí fica a critério de você também utilizar, no caso, o lado que você preferir. Eu quero com o efeito do preto, então eu vou costurar do avesso. Então, você vai traçar uma linha reta de costura nas 2 partes. A intenção é que aconteça isso. No molde, eu deixei 1,5 cm para a costura. Note que parece que esse tamanho vai acabar sobrando, mas é bom você deixar um pouquinho a mais para você ter um espaço a mais, caso você precise refazer a costura ou alguma coisa assim, certo? Então, eu vou costurar as 2 partes da mesma forma. O avesso do tecido, vou dobrá-lo e vou passar, então, uma costura. No processo da costura, você pode optar por marcar com uma régua aonde você irá passar a costura, para facilitar na hora de costurar. Também pode ser utilizados alfinetes, para que você consiga manter sempre o tecido firme e aí iniciar o processo de costura. O próximo passo, nós vamos agora costurar o círculo. Então, nós vamos pegar o lado oposto do tecido com o lado oposto da costura. E com a ajuda de um alfinete, para facilitar aqui, vocês podem primeiro colocar um alfinete para auxiliar o início da costura.
Então, a nossa ideia é passar uma costura, também em linha reta aqui, por todo o entorno do tecido, juntamente com o círculo. Eu vou mostrar aqui no outro tecido. Eu estou utilizando a linha branca para que vocês consigam visualizar melhor, mas você pode utilizar a linha da mesma cor do tecido, não tem problema. Ok? Então, agora eu vou passar uma costura, então uma linha reta por todo o círculo, formando então o fundo do nosso cachepô. No próximo passo, nós vamos então concluir a costura em todo o entorno do nosso círculo. Então, vou fazendo a costura aproximadamente meio centímetro da margem. Então, é importante que você reforce bastante a costura, pois esse vai ser o fundo do cachepô. Então, eu indico que nós façamos duas vezes a costura para garantir que vai ficar bem firme o fundo. O nosso cachepô começa a ganhar forma, depois que eu terminei de costurar todo o fundo. Então, agora eu vou cortar um pouquinho esse excesso que ficou aqui na nossa margem. Eu prefiro fazer isso agora, depois que eu terminei de costurar o fundo. Porque se tiver alguma diferença na costura, a gente consegue ajustar nessa parte, ok? Então, agora nós temos as duas partes já costuradas, os fundos com os nossos círculos. E agora a gente vai fazer a parte da montagem do cachepô. Primeiro, então, nós vamos virar uma das partes pelo lado oposto da costura, no caso, do lado correto. Então, aqui no meu caso, eu estou optando por utilizar o lado do tecido de material mais grosso. Com o lado, então, a costura já viradinho, nós vamos colocar o outro tecido da forma como você costurou, ok? Você vai colocar vestindo a outra parte. Então, cá, aqui dentro, de forma que as duas costuras elas se encontrem. Então, você vai colocá-lo aqui dentro. E vai ajustar para que as duas partes dos dois tecidos, as duas costuras, fiquem na mesma posição. Quando você vesti-lo, então ele vai ficar desta forma. Agora, nós vamos unir as duas partes, então vamos passar uma costura aqui nas duas partes dos dois lados, né? Para que eles fiquem costurados, então, aqui desta forma. Então, eu vou iniciar minha costura. Aqui, aproximadamente, eu vou deixar perto de 1 centímetro de diferença da nossa costura. Aqui vai ser importante você deixar um espaço entre o começo da costura e o final. Então, você não vai fechar tudo. Vamos deixar aqui, então, vamos considerar que a gente vai deixar algo em torno de 3 dedinhos para que a gente possa fazer o acabamento final da peça. Então, vou arrematar a costura nesse ponto. E desta forma, as peças estão
unidas. O último passo aqui da parte de costura, então, o que a gente vai fazer? Nessa abertura que nós deixamos aqui, nós vamos virar toda a peça, puxando toda a peça do avesso. Então, aqui é importante que você deixe as costuras também bem arrematadas, né? No caso, se você estiver utilizando a cola também, da mesma forma, para que a gente consiga desvirar toda essa peça. No começo, por conta dos materiais que a gente está utilizando ser um pouquinho mais durinho, você pode sentir um pouquinho de dificuldade, mas você pode ir virando ele devagarzinho que vai dar certo. Então, note que a gente já desvirou, né, a peça, então eles ficaram assim, unidos, e nós temos aqui aquela abertura ainda, ok? Aqui, a minha peça, ela já vai ficar desse lado preto, porque é o lado que eu quero que fique para fora. Então, eu já ajusto, né, o fundo aqui, onde vai ser nossa base do cachepô. E a parte do tecido, do outro tecido, a gente vai colocar para dentro. Então, já colocando todo esse tecido para dentro. Então, você vai perceber que eles vão ficar com esse acabamento na borda. Ok? Essa parte onde você vai ver que não tem costura, que é onde a gente deixou aquela abertura, nós vamos fazer um acabamento aqui com a linha de costura no caso, ok? Então, você vai simplesmente passar uma costura de forma a finalizar essa costura aqui. Bom, agora, então, a nossa peça já está toda costurada. Nós vamos finalizar da seguinte forma. Você vai arrumar, né, de forma que a costura fique totalmente alinhada, ok? Nós vamos agora virar toda essa parte da costura para fora, dando aqui a forma, né, um formato para o nosso cachepô. Você pode utilizar a forma como você preferir. Eu vou dobrar ao meio. Então, vou fazer uma primeira dobra ao meio. À medida que você for dobrando, você já vai também ajustando para que toda a costura fique bem certinha aqui com o fundo, certo? Então, eu já fiz a primeira dobra ao meio. E aí você pode, da forma como você preferir. Como nós fizemos no outro, eu vou dobrar mais uma vez. Esse um pouquinho mais aqui. Que não tem muita medida, você vai fazendo quando você achar que tá certinho, você conclui a dobra, tá? Então, fiz a primeira dobra ao meio e agora vou dobrar mais uma vez. Então, são duas vezes que eu vou fazer esse processo da dobra. Bom, depois então que nós viramos toda a peça, então ela ficou assim. Nosso cachepôzinho já está
pronto. Para opção de presente, nós podemos também colocar um detalhezinho a mais, né? Para ele ficar ainda mais personalizado. Aqui eu estou colocando, então, uma suculenta. Esse vasinho, ele tem aproximadamente 4 centímetros aqui de fundo, tá? Então, esse cachepôzinho, ele já tá nessa medida para colocar, então, uma suculenta desse tamanho. Aqui, eu optei, então, para fazer uma etiqueta, né? Aqui para presente, uma etiquetinha com uma mensagem. Então, vocês podem também utilizar dessa forma. Eu tô utilizando um pedaço de papel cartão. Então, esse tamanho também vou deixar nos moldes. Esse tamanho de etiqueta. Aqui eu risquei essa etiquetinha em um papel cartão, vocês podem fazer dessa forma. E aí eu optei também em colocar um detalhezinho, como se fosse uma florzinha, tá? Então, nós podemos também fazer dessa forma. Aí você vai recortando as laterais num formato de flor, ou simplesmente, se você quiser, você pode recortar também o círculo. Não tem problema, e fica ao seu critério. Ou mesmo fazer uma etiqueta quadrada, ou colocar um cartãozinho aí da sua preferência. Aqui eu estou, então, sugerindo um modelinho de etiqueta que vocês mesmos podem confeccionar. Então, para finalizar a nossa peça, fiz aqui, então, uma etiquetinha. Estou utilizando aqui, estou utilizando um parafusinho, mas você pode usar qualquer objeto que você tiver para fazer o furinho, onde a gente vai colocar a etiquetinha. Também você pode utilizar a linha, ou enfim, qualquer acabamento que você tiver. No meu caso, eu estou usando aqui uma fitinha, né, que eu tenho também. Então, você pode utilizar aí qualquer material que você tiver. A gente vai passar na etiquetinha. E vamos, então, colocar esse acabamento aqui na nossa peça. Bom, pessoal, estamos, então, aqui com a nossa peça finalizada. Coloquei a etiquetinha e também aqui o nosso acabamento. E você pode colocar uma mensagem da forma que você preferir. Então, esse foi o nosso cachepô. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima!